Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Quem é o maior no reino? Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das suas ciladas! É inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê os discípulos fazendo uma pergunta para Jesus Cristo. E a pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? E essa pergunta, irmãos, é uma boa pergunta, porque nesse mundo aqui nós temos, sabe, os grandes homens, né? Aquelas pessoas que têm maior autoridade. Nós temos os juízes, nós temos o presidente, nós temos deputados, pessoas com autoridade, pessoas com poder, né? Com dinheiro. Mas e no reino dos céus? Quem são os grandes no reino dos céus? Como é que funcionam as coisas no reino dos céus? E essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque mostra que os discípulos, irmãos, eles estavam pensando, raciocinando nas coisas eternas. Estavam pensando, irmãos, nas coisas espirituais de Deus. Sabe, o problema dos crentes hoje, irmãos, é que eles só pensam nas coisas dessa terra. O problema dos crentes hoje, irmãos, é que eles só querem saber as respostas das coisas que perecem. Eles só querem saber quando o problema vai ser resolvido, quando ele vai conseguir realizar o sonho, o projeto, quando vai comprar casa, quando vai ser curado. Sabe, os crentes hoje, irmãos, eles não querem pensar nas coisas eternas, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Os crentes hoje, irmãos, eles são extremamente terrenos. E pior do que isso, irmãos, pior do que os crentes apenas pensando nas coisas terrenas, são os crentes congregando para buscar as coisas terrenas. Né, irmãos? Os crentes congregam para buscar as coisas terrenas, né, irmãos? E eles encontram pregadores pregando sobre um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que ao invés de levar os olhos deles para as coisas eternais, para as coisas espirituais, não alimenta eles ainda nas coisas terrenas. E quanto mais eles são alimentados nas coisas terrenas, mais eles aprendem que a vida cristã consiste em estar buscando as coisas dessa terra. Mais eles aprendem que a vida cristã consiste em estar olhando para as coisas que perecem, para as coisas fúteis desse mundo, que no fim das contas a gente vai morrer e não vai levar nada no fim das contas. Né, irmãos? E nós não vemos esse Jesus Cristo na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia, irmãos, é um Jesus Cristo levando os nossos olhos para as coisas espirituais. Jesus levando os nossos olhos, irmãos, para aquilo que não perece. E nessa pergunta aqui, irmãos, Jesus, quando ele vai responder essa pergunta aqui, no versículo 2 vai dizer: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles.
Jesus Cristo vai então usar uma criança para explicar para eles quem que é o maior no reino dos céus. Né, irmãos? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque Jesus Cristo, irmãos, não vai pegar um fariseu. Jesus não vai pegar um fariseu e vai dizer assim: ó, tá vendo esse fariseu aqui? Vocês, o maior no reino dos céus tem que ser fariseu assim, tem que ser dedicado, tem que ser zeloso, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ser um homem de oração, tem que ser um homem que faz o bem, tem que ter dedicação, tem que se vestir corretamente, não pode, tá vendo? Tem que ser como esse fariseu aqui. Não, Jesus não vai pegar um fariseu como exemplo, até porque o fariseu, aquilo era só a casca por fora, ele só aparentava ser um santo, ele só aparentava ser muito espiritual. Na verdade, por dentro, ele não passava de um sepulcro caiado, né? Ele era muito bonito por fora, muito impressionante por fora, mas por dentro era só hipocrisia, por dentro era só mentira, arrogância, falsidade, né, irmãos? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque quando nós pensamos em pessoas grandes hoje em dia, quando nós pensamos nas coisas espirituais, e quando os crentes hoje vão pensar quem que vão ser os grandes no reino dos céus, logo as pessoas imaginam as pessoas de maior autoridade dentro da igreja, né? Logo as pessoas vão dizer: o ancião, certamente os grandes homens, os grandes no reino dos céus é o ancião, sabe? É o cooperador, são as pessoas com autoridade dentro da igreja, né? São aquelas pessoas que nasceram dentro da graça, né, irmãos? Porque agora nascer dentro da igreja é nascer dentro da graça, né? Nasceu dentro da placa da igreja, nasceu na graça, é como se já tivesse nascido convertido, não precisou se converter, né? Deve ser esse irmão aqui, ó, a família dele está há 5 gerações dentro da igreja, desde a primeira igreja que foi fundada, a família dele vem, então esse aí deve ser o grande, sabe, irmãos? Nós como seres humanos, nós sempre procuramos olhar para esse tipo de coisa, e o exemplo que Jesus Cristo está dando aqui, irmãos, é algo que ninguém se preocupa em olhar. Quando a gente pensa em quem vai ser grande no reino dos céus, quem que fica prestando atenção em uma criança de 2, 3 anos de idade? Deixa eu olhar para essa criança de 2, 3 anos de idade aqui, para mim aprender quem que é o grande no reino dos céus. Como é que... Não, irmãos, a gente sempre tem a tendência de olhar para as pessoas de maior autoridade dentro da igreja, maior destaque dentro da igreja, e Jesus Cristo, irmãos, ele vai pegar essa criança aqui, ele vai pegar essa criança, e através dessa criança vai explicar para eles quem que é o maior no reino dos céus. E aquilo que Jesus Cristo vai dizer, ó, e disse: com toda a certeza vos afirmo, que se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né, mas quando a gente vai aqui para o versículo 3, sabe, o versículo 3, irmãos, é um problema, irmãos. O versículo 3 é um problema, porque eles queriam saber como é que a gente faz para ser grande no reino dos céus. Mas de repente, no versículo 3, irmãos, ele está falando que se a gente não se tornar como uma criança, a gente nem vai entrar no reino de Deus. Não é que a gente vai entrar e não vai ser grande. Não, então se vocês se vocês não forem como uma criança, vocês nem vão entrar no reino dos céus. Vocês nem vão entrar. Então olha só, como que ficou séria a coisa, né, irmãos? E Jesus ainda vai dizer assim, ó, no versículo 3, com toda a certeza vos afirmo. Com toda a certeza, é desse jeito aqui que as coisas acontecem. Com toda a certeza, se vocês não se converterem, isso que Jesus Cristo vai dizer, né, irmãos? Então Jesus Cristo não está falando assim, ó, eu vou ensinar para você um dos métodos para se entrar no reino dos céus. Não, irmãos, esse não é um dos métodos, esse é o único jeito, é a única maneira. Sabe, os crentes hoje, irmãos, acham que uma das maneiras de entrar no céu é através de Jesus. Mas os crentes acham que se você for uma pessoa boa, se você fazer o bem, se você ajudar o próximo,
né? Muitas vezes você está lá no funeral lá de um ímpio que nunca caminhou com Deus. Não, mas ele era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão dedicada, era um pai de família assim, exemplar. Então, mas Deus vai julgar pelas obras, né? Como se alguém pudesse salvar por obras, como se alguém pudesse alcançar o reino dos céus, né? Através do seu próprio esforço, sua própria capacidade. Então Jesus está dizendo, se com toda certeza vos afirmo, se não vos converterdes, se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Não vão entrar, não existe outra maneira para se entrar no reino dos céus. E ele ainda vai dizer, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças. Olha só, sabe, a conversão, irmãos, não é algo que depende do nosso esforço. A conversão é algo que depende da ação sobrenatural de Deus na vida do pecador. Glória a Deus. Então, se não for Deus fazer uma obra, esquece. Não tem como ninguém se salvar. Que a salvação não pode ser alcançada por meio de esforço humano. Então é preciso que nós venhamos a nos converter e após isso nós venhamos a nos tornar como crianças. Como crianças. Senão, a gente nem vai entrar no reino dos céus. Nem vai entrar no reino dos céus. Né, irmãos? Então, muitos crentes têm mania de dizer, não, mas eu não quero ser grande no reino dos céus, não. Se eu entrar lá no reino dos céus e eu for menorzinho, já está bom, já está bom. Então, para você entrar e ser o menorzinho, você tem que se converter e tem que se tornar como uma criança. Glória a Deus, Senhor. Não tem um jeito assim, sabe? Não precisa se converter, não precisa ser como uma criança, aí você entra, você só não vai ser grande. Não, você quer ser o menorzinho, então tem que se converter e tem que se tornar como uma criança. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Né, irmãos? E o versículo vai dizer, próximo versículo vai dizer, portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Né, irmão? Jesus Cristo, quando ele pega essa criança para explicar para eles quem que é o maior no reino dos céus, né, irmão? Jesus está mostrando para eles, vocês estão vendo essa criança aqui? Imagina uma criança de 2, 3 anos de idade. Essa criança aqui de 2, 3 anos de idade, ela pode se manter sozinha? Ela pode caminhar sozinha por aí? Ela consegue ser independente? Não. Uma criança de 2, 3 anos de idade, ela é totalmente dependente dos pais. Ela precisa da provisão dos pais. Sabe, ela precisa da segurança dos pais. Ela precisa da proteção dos pais. Então Jesus está dizendo, vocês também devem ser assim. Vocês também devem ser dependentes de Deus. Vocês também precisam entender que vocês necessitam da segurança de Deus. Vocês não podem contar com a força de vocês, com a esperteza de vocês, com a capacidade de vocês. Não, vocês têm que se tornar a cada dia mais e mais dependente de Deus. Do mesmo jeito que essa criança precisa ser sustentada pelos pais, precisa ser protegida pelos pais, precisa do socorro dos pais, tudo ela depende dos pais, assim são vocês. Vocês precisam colocar na mente de vocês que vocês precisam ser totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não adianta vocês caminharem como o mundo. O mundo acha que precisa ser independente. O mundo acha que precisa ter os seus próprios recursos, sua própria capacidade, sua própria condição. E se ele tiver recursos, tiver estudo, tiver intelecto, tiver força, tiver dinheiro, então ele está seguro. E Jesus está ensinando, não, vocês precisam ser como essa criança. Vocês precisam ser totalmente independentes de Deus. E os crentes hoje, irmãos, eles estão cada dia mais parecidos com o mundo. Eles querem confiar, irmãos, na sua conta bancária no banco lá, irmãos. Eles querem confiar, sabe, no seu status, no seu intelecto, no seu emprego, na sua capacidade. Os crentes hoje não querem ser dependentes de Deus. Então Jesus está usando essa criança, irmãos, para nos mostrar que é preciso que nós venhamos a ser humildes como uma criança.
Sabe, uma criança, irmãos, ela é totalmente governada pelos pais. O pai fala, vamos para dentro, ela vai para dentro. O pai fala, vamos sair, ela sai. Sabe, ela não fica contestando, não, mas eu não quero ir, mas eu acho que não é assim, mas eu acho que você está fazendo as coisas. Não, mano, uma criança, ela é totalmente governada pelos pais. Sabe, Jesus está ensinando vocês devem ser totalmente governados por Deus. Glória a Deus. Sabe, vocês não ficam questionando Deus. Sabe, vocês não ficam achando que não precisam de Deus. Vocês não devem ficar achando que Deus está fazendo as coisas erradas, que Deus devia fazer assim, que Deus devia fazer de outro jeito, que as coisas... Não. Vocês simplesmente confiam naquilo que Deus está fazendo e pronto, acabou. Glória a Deus. Sabe, aprendam a confiar em Deus e aprendam a ser governados por Deus. Porque da mesma maneira que os pais estão sempre procurando fazer o melhor para o seu filho, Deus é aquele que faz o melhor por vocês também. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então é preciso que nós venhamos a ser humildes como uma criança. Uma criança, irmãos, ela tem alguma razão para se vangloriar? Uma criança, ela tem alguma razão para se exaltar? Ela pode se exaltar no seu intelecto, no seu estudo, na sua capacidade, nas suas realizações? Não, irmãos, ela não tem realizações nenhuma, ela tem 2, 3 anos de idade. E Jesus está dizendo, sabe, assim são vocês. Sabe, vocês não podem se vangloriar nas suas capacidades, nas suas realizações, sabe, nas suas conquistas, na capacidade de vocês, não. Vocês não devem se vangloriar e se exaltar em nada disso. Vocês devem ser como uma criança, que entendem que não há em que se exaltar diante de Deus, e que humildemente a gente simplesmente é governado por Deus, sabendo que o melhor que pode acontecer na nossa vida, irmãos, é nós sermos conduzidos por um Deus que nos ama. Glória a Deus. Então é dessa maneira, irmãos, que nós devemos ser humildes como uma criança, irmãos. E esse é o único jeito de nós entrarmos no reino dos céus. Esse é o único jeito de nós nos tornarmos grandes no reino dos céus. E quando ele vai chegar no versículo 5 aqui, ele vai dizer, e quem recebe uma destas crianças, em meu nome a mim me recebe. Né? Quando nós recebemos alguém que se tornou humilde como uma criança, quando nós recebemos alguém, irmãos, que se converteu, que foi transformado, quando nós recebemos essa pessoa, é como se nós estivéssemos recebendo Jesus Cristo. Glória a Deus. Né, irmãos? Quando nós tratamos bem alguém que se converteu, é como se nós estivéssemos tratando bem Jesus Cristo. Quando nós somos amigos de alguém que se converteu, é como se nós estivéssemos sendo amigos de Jesus Cristo. Né, irmãos? É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui. Não está falando sobre simplesmente receber crianças. Não, irmãos. É aqueles que se tornaram como crianças. É aqueles que se converteram e se tornaram humildes como crianças. Então, quando nós sentimos comunhão, irmãos, com aqueles que nasceram de novo, sabe, nós estamos sentindo comunhão com Jesus Cristo. É isso que o versículo está nos ensinando, né, irmãos? Mas quando chega no versículo 6, irmãos, existem algumas advertências agora no versículo 6. Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Santo Senhor. Né, irmãos? Então, se a gente trata bem alguém que se converteu, e é como se a gente estivesse tratando bem a Jesus Cristo, existe uma advertência agora. Toma cuidado para você não tratar mal aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Nós devemos nos opor aos falsos mestres, nós devemos nos opor, ir contra os falsos cristãos, querendo introduzir heresias dentro da igreja, querendo levar a igreja ao pecado. Nós devemos se opor a esse tipo de coisa, mas a advertência toma cuidado para você não se opor àqueles que nasceram de novo. Glória a Deus, Senhor. Sabe, toma cuidado para você não fazer o mal para aqueles que nasceram de novo.
Sabe, toma cuidado para você não se aproveitar daqueles que nasceram de novo e se tornaram humildes como uma criança. Toma cuidado para você não se aproveitar deles, para você não induzir eles ao erro, para você não induzir eles ao pecado, porque se você fizer dessa maneira, seria muito melhor que você amarrasse uma pedra bem grande no seu pescoço e se afogasse lá no mar, porque a punição vai ser grande para aqueles que fazem o mal, para aqueles que nascerem de novo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Então devemos nos levantar contra os hereges, contra os falsos crentes, devemos, mas devemos tomar cuidado também para nos levantar contra aqueles que nasceram de novo e fazer o mal para aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus. E quando ele vai chegar no versículo 7, irmãos, ele vai dizer: ai do mundo por causa das suas ciladas, é inevitável que tais ofensas ocorram, mas infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Né, irmãos? Quando chega no versículo 7, ele vai dizer: ai do mundo, é inevitável que tais ofensas ocorram. Sabe, é inevitável, irmãos, é inevitável que vão aparecer pessoas se aproveitando daqueles que nasceram de novo. Sabe, irmãos, é inevitável, vai acontecer. Sabe, vai aparecer pessoas, irmãos, querendo induzir os crentes ao pecado, querendo se aproveitar da humildade dos crentes, da sinceridade dos crentes, querendo arrancar dinheiro deles, dando uma de que vai fazer o bem, mas querendo fazer o mal para eles. É inevitável que esse tipo de coisa aconteça, irmãos. E isso já está sendo mostrado para nós, irmãos, para que nós venhamos a saber lidar com esse tipo de situação. Diante desse tipo de situação, o que a gente faz, irmãos? A gente paga o mal com o mal. Diante desse tipo de situação, a gente deixa de ser crente, começa a agir que nem os ímpios também? Não, irmãos. É preciso saber lidar com esse tipo de coisa. Sabe, irmãos, é fato que esse tipo de coisa vai acontecer. É fato, irmãos, que os crentes vão ajudar alguém e essa pessoa vai se virar contra o crente e vai fazer uma maldade para com ele. É fato, irmãos, isso vai acontecer na nossa vida. É inevitável. Ninguém vai passar a vida inteira nessa terra, irmãos, sem nunca passar por essas coisas aqui. Glória a Deus. Mas ai daquele que fizer esse tipo de coisa, irmãos. Ai daquele. Então isso já é uma advertência, irmãos, para que nós não venhamos a desanimar, para que nós não venhamos a não querer mais caminhar com Deus. Eu fui fazer a vontade de Deus, eu fui querer ser bom, eu fui querer ser humilde do jeito que a palavra diz, e olha só, se aproveitaram de mim. Não, irmãos, é fato que vai acontecer. E nós precisamos saber lidar com esse tipo de coisa. Não é porque em algum momento da nossa vida isso vai acontecer que nós vamos deixar de ser crente para isso não acontecer. Não, irmãos, que aconteça, irmãos, que aconteça. Muitas vezes a gente vai ser prejudicado por causa de ser crente, irmãos. Muitas vezes a gente vai ser prejudicado, irmãos, porque a gente não vai compactuar com o erro, a gente não vai compactuar com a maldade, a gente não vai compactuar com o engano, com a mentira. É fato, irmãos, isso vai acontecer, mas que aconteça, irmãos. Isso não deve ser motivo para desânimo, isso não é motivo para a gente deixar de ser crente, perder a fé. Vai acontecer, mas ai daquele que fizer esse tipo de coisa, irmãos. Ele vai dizer: infeliz da pessoa por meio da qual elas acontecem. Vai haver uma punição para aqueles que fizerem esse tipo de coisa, irmão. Então a gente não precisa querer fazer justiça, a gente não precisa querer vingança, não, porque não, irmãos, Deus é aquele que vai fazer justiça, irmãos. Deus é aquele que vai se vingar, Deus é aquele que vai dar o juízo, a sentença. E quando ele chega no versículo 8, irmãos, ele vai dizer: sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Glória a Deus. Né, irmãos? Então olha só, Jesus está usando uma figura de linguagem forte aqui. Se o teu pé te faz pecar, arranca o teu pé e joga ele para longe de você. Se a tua mão te faz pecar,
corta a sua mão e lança ela para fora de você, e se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho e joga o teu olho para longe de você. Sabe, irmãos, é claro que Jesus não está ensinando aqui a mutilação, né, irmãos? Até porque cortar a mão e lançar a mão longe não vai resolver o problema, porque o pecado, ele está dentro do coração. Glória a Deus. Então o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que nós devemos lutar contra o pecado de maneira radical. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a gente não pode achar que o pecado é inofensivo. A gente não pode achar que o pecado não é nada demais. Jesus está dizendo, o pecado é uma coisa grave. Lute com o pecado com todas as suas forças. E se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão e lança ela para fora de você. Sabe, você tem que lutar com o pecado com todas as suas... Você tem que ficar longe do pecado. Você tem que evitar o pecado. Você não pode tolerar o pecado em hipótese alguma. Você não pode tratar o pecado, sabe, como se ele fosse algo pequeno e algo insignificante, como se ele fosse um bichinho de estimação. Não. Lute com o pecado com todas as suas forças. Glória a Deus. É isso que Jesus está ensinando, irmãos. O pecado, ele não pode ser tolerado, porque se o pecado for tolerado, irmãos, é fato que nós vamos nos levantar contra aqueles que nasceram de novo. Sabe, irmão, se você tem pecados que você não quer largar, se você tem pecados que você não luta eles com toda a sua força, sabe, quando os verdadeiros nascidos de novo te exortarem sobre o seu pecado, e o que você vai fazer? Você vai se virar contra eles. Não, mas eu acho que não é assim também, mas eu acho que não precisa disso não, porque eu acho que está faltando amor. Está faltando amor. Está faltando amor, porque eu acho que falta amor, porque as coisas não são assim não, sabe? Se nós não lutarmos contra o pecado com todas as nossas forças, irmãos, é certo que nós vamos nos tornar esses que se levantarão contra os nascidos de novo. Glória a Deus, Senhor. Porque se você não quer abandonar o seu pecado, irmãos, e você está sendo exortado sobre o seu pecado, sobre o seu erro, sobre o seu engano, sobre a sua mentira, irmãos, você começa a se revoltar contra aquele que está falando sobre o seu pecado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esses são os crentes que a grande parte dos crentes que muitas vezes saem da igreja porque não aguentam a exortação sobre o pecado, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Então, quem é aquele, irmãos, que não tem pecados que precisa lutar? Né? Quem que é aquele, irmãos, pode dizer, não, eu não preciso lutar contra nada, eu cheguei na estatura perfeita. Sabe, mas não existe, irmão. Todo mundo, irmãos, tem que lutar contra o pecado com todas as suas forças, irmãos. Todos nós, irmãos, temos que lutar contra o pecado, sabe, irmãos, e quando a gente corta a nossa mão e lança ela para longe de nós, sabe, irmãos, isso não vai ser uma coisa que vai doer bastante? Sabe, irmãos, isso não vai ser uma coisa terrível? Sabe, muitas vezes lutar contra o pecado, irmãos, é uma coisa terrível. Lutar contra o pecado, irmãos, é uma coisa que, sabe, vai trazer muita dor e muito sofrimento, sabe, irmãos, não é algo fácil, irmãos. Não é algo fácil, é como cortar a mão e lançar fora, é como arrancar o olho e jogar fora, é como cortar o pé e lançar fora, sabe, irmão, lutar contra o pecado não é uma coisa fácil, simples, tranquila, não, irmão, lutar contra o pecado, irmãos, é algo que precisa de muita dedicação, muito empenho, sacrifício, dor, sabe, muitas vezes vai custar muito sofrimento nosso, irmão, porque muitas vezes as pessoas estão tão apegadas ao pecado, tão apegadas, irmãos, que elas não querem abrir mão daquele pecado. Mas Jesus está dizendo, lance esse pecado longe de você. Lance esse pecado, lute com esse pecado com todas as suas forças. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, do mesmo jeito que uma criança, quando ela faz alguma coisa errada, ela é repreendida, e não importa se ela chore, se ela grite, se ela fique chateada, sabe, o pai simplesmente faz aquilo que precisa ser feito, sabe, nós, irmãos, quando Deus nos manda abandonar o pecado, quando Deus nos pune, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, sabe, não adianta, irmãos, a gente ficar insatisfeito, a gente ficar achando que não precisa obedecer a Deus, a gente ficar achando que Deus não sabe o que está fazendo, que se eu ficar com esse pecado aqui, eu acho que não tem nada demais. Não, irmãos, obedeça a Deus do mesmo jeito que uma criança pequena é totalmente governada pelos pais. É isso que o versículo
bíblico está dizendo. E o versículo bíblico, irmãos, está deixando bem claro que se nós não formos assim, nós nem vamos entrar no reino dos céus. Não é que a gente vai entrar e não vai ser grande. Não, a gente nem vai entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, que a vida cristã não é uma vida cristã assim, que a gente caminha de maneira natural. Sabe, você leva a vida cristã de maneira natural, sem esforço. Se você não está se esforçando na vida cristã, sabe, é porque você não está lutando contra os pecados. Porque se você estiver lutando contra os pecados, você de maneira nenhuma está levando a vida cristã de maneira natural. Para lutar contra o pecado, irmão, você tem que estar com a sua mente ligada o tempo inteiro na palavra de Deus. Você tem que estar se esforçando o tempo inteiro naquilo que você fala, na maneira como você age, sabe, em como você caminha, sabe, irmãos, é um esforço contínuo. Você tem que estar prestando atenção o tempo inteiro. De maneira natural, ninguém caminha na vida cristã, irmãos. Então, irmãos, que essa palavra hoje, irmãos, possa mover nos nossos corações e possa fazer com que nós venhamos a ser esses aqui, irmãos, que nasceram de novo, se tornaram como crianças, e que mesmo diante das dificuldades, irmãos, Deus é aquele que vem ao nosso encontro e faz justiça com aqueles que fizeram mal para nós. E é certo, irmãos, que se nós lutarmos contra o pecado, nós temos o Espírito Santo, irmãos, que vai nos convencer do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos todas as ferramentas que nós precisamos, irmãos. A gente não está desamparado. Deus não está pedindo para você lutar contra o pecado baseado nas suas próprias forças. Não, irmãos, há um Espírito da verdade dentro de você, te conduzindo à vontade de Deus, te conduzindo, irmãos, o que Deus espera, te conduzindo para uma vida que honre e glorifique verdadeiramente a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.